nós estaremos lendo aqui Romanos, capítulo 1. Só que agora nós vamos seguir nos versículos 16 e 17 de Romanos, tá bom? Então quem quiser abrir a Bíblia e quiser acompanhar, fica à vontade. Mas nós vamos seguir agora nesses 2 versículos aqui da carta aos Romanos, tá bom? Eu vou ler e aí depois eu já venho comentando algumas coisas com vocês. Então começa assim, ó. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé ou pela fé. Amém? E aí a primeira coisa que a gente observa é que ele começa o versículo, então, com essa declaração dele não o quê? Se envergonhar. Presta bem atenção nisso. A primeira coisa que Paulo diz é que ele não se envergonha. Em relação ao quê, pastor? Ao Evangelho. Pastor, mas por que Paulo faz essa declaração? Agora a gente vai entrar na mensagem, presta bem atenção nisso. Por que Paulo começa fazendo essa declaração? Se você perceber nos originais, o que Paulo está trazendo aqui é que, na verdade, se a gente trazer positivamente, ele está dizendo o seguinte: eu me orgulho do Evangelho. Eu me glorio no Evangelho. O sentido positivo seria esse, ok? Só que Paulo ele não escolhe o sentido positivo de dizer o seguinte: eu me orgulho, eu me vanglorio no Evangelho. O Evangelho, para mim, é algo assim gratificante. Mas ele traz no sentido negativo. E qual é o sentido negativo? Esse aqui. Da gente ou dele não ter vergonha do quê? Do Evangelho. Se ele fala sobre isso, de não ter vergonha do Evangelho, é porque alguma coisa pode acontecer no meio desse caminho, aonde cristãos, você sabia disso? Podem ser tentados a ter vergonha do Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando agora? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, e aí é interessante observar isso, é normal, tá? Pode acontecer de em algum momento um crente ficar acanhado com relação ao quê? Ao Evangelho. E aí Paulo está dizendo que nós não podemos ter o quê, irmãos? Vergonha desse Evangelho. Agora, quando eu falo isso, presta bem atenção. Paulo está falando sobre o quê, irmãos? Sobre o Evangelho. Paulo não está falando de igreja, presta atenção. Paulo não está falando de ser evangélico, de fazer parte de uma igreja, de ter ministério. Observa que o que Paulo está tratando, irmãos, é de algo exclusivo, algo objetivo, que é o que, queridos? O Evangelho. Por quê, pastor? Presta bem atenção agora. Porque se você, de fato, eu e você, entendemos o que é o Evangelho, e você pregar o Evangelho, uma coisa você precisa entender, que o Evangelho para o mundo, tanto religiosos e não religiosos, ele é um escândalo. Vou repetir. O Evangelho para o mundo, ele é um escândalo. E por ele ser um escândalo, ele passa a ser ridicularizado. Então eu não sei se você sabe, mas para o mundo em si, o Evangelho, ele pode ser e ele é ridicularizado. Por que ele é ridicularizado, pastor? Porque o Evangelho, ele é um escândalo. No caso, Paulo, né, que nas suas cartas chega a mencionar, ele dizia, para o judeu, o Evangelho é uma vergonha. É assim que eles olhavam. Para os gregos, o Evangelho é loucura. Então o mundo, quando ouve o Evangelho de fato, para eles, ou é uma vergonha, ou é uma loucura. É isso que Paulo está dizendo. E aí o que nós temos que entender? Que o Evangelho no mundo, em muitos momentos, ele será o quê, queridos? Ridicularizado. Se o Evangelho de fato for pregado como ele é.
E aí que é interessante. Por que Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho? Porque deixa eu te perguntar aqui. Quantos de nós aqui gosta de ser ridicularizado? Zombado? Escarnecido? Quem gosta? Então Paulo está dizendo o seguinte, nós temos que estar preparados para isso. Por conta do quê? Do evangelho. Nós também podemos ser ridicularizados por conta da mensagem que nós pregamos e carregamos. Entendeu? E podemos ser até o quê, meu irmão? Até mortos por isso. Né? Tem países que até hoje, tá? Tem perseguições, isso mesmo. Então, assim, é importante você entender uma coisa. Quando nós falamos do evangelho, o evangelho, nós precisamos entender que o evangelho no mundo, ele é ridicularizado. As pessoas podem zombar. E eu já vou te explicar, tá? As pessoas vão zombar. Pode ridicularizar. Pode escarnecer. E pelo fato de nós carregarmos a mensagem, o evangelho, nós também podemos ser o quê, queridos? Ridicularizado. E aí que é o problema. Isso ofende o ego da gente. Entendeu ou não? Isso nos ofende. Porque se alguém zomba, se alguém escarnece a gente, sim ou não? Se alguém nos ridiculariza, como é que você se sente? E aí que está o grande problema. Por quê? Presta bem atenção no que eu estou te falando. Muitos crentes, para não serem mais ridicularizados, muitos têm pregado um evangelho, meu pai dizia muito isso, tá? Água com açúcar. Se a gente trouxer para a linguagem de hoje, é um evangelho soft, leve, suave. Ou seja, não se prega de fato o evangelho como deve ser. Mas por quê? Porque muitos não querem ser tratados como ridículo. Porque o ser humano é assim, nós somos assim, irmãos. A gente tem muita preocupação com a aparência, a gente tem preocupação com a reputação, a gente tem preocupação com o que vão falar da gente, o que estão pensando sobre nós, não é assim? O que falam da gente, o que falam de nós, o que estão comentando. Então o ser humano, ele ainda carrega muito essas coisas. E aí então, para a gente não ser ridicularizado, muitos acabam amaciando a mensagem, o evangelho, para ele se tornar uma coisa mais acessível, suave, que as pessoas consigam engolir, entende? Que desce suave. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Entende? Para a igreja encher e aquilo tudo mais. Só que Paulo está falando para nós, ei, a partir do momento que nós carregarmos a mensagem e pregarmos o evangelho, como de fato o evangelho é, se prepare. E não tenha vergonha não. Amém? Fala para estar perto de você, não tenha vergonha não, irmão. Não tenha vergonha, irmão, de anunciar, de abrir a boca e de falar do evangelho. Não tenha vergonha. Agora, por que o evangelho é ridicularizado? Porque quando se prega o evangelho de fato, as pessoas falam, isso aí é loucura. Por quê? Por conta da mensagem. Por conta daquilo que é o evangelho. Por quê, queridos? Presta bem atenção. Quando você de fato prega o evangelho, o mundo aí fora fala assim, não, isso aí não é possível. Não tem como. Até hoje aqui, de manhã, não foi, Obreu Paulo? Né, o casal comentando que a filha chegou, né, para a mãe e falou, mãe, o que seu pastor está pregando lá? Não é heresia, não? Mãe, cuidado, mãe, você está ouvindo? E aí é interessante porque a filha, anos na igreja também. Mas a partir do momento que o marido começou a falar daquilo que ele estava aprendendo, entendendo sobre o evangelho, até para aqueles que estão dentro da igreja, isso gerou o quê? Um escândalo. Irmãos, e qual que é o escândalo? Presta bem atenção. Para o mundo, para você entender o que eu estou te falando. O que o mundo prega? Aliás, qualquer religião no mundo prega isso. Você pode ir para qualquer religião no mundo, e a mensagem das religiões do mundo é essa aqui. Qual, pastor? Amor ao próximo. Toda religião, irmão. Qualquer religião vai dizer que você tem que amar o próximo, sim ou não? Qualquer religião vai dizer que você tem que fazer o bem para ter o quê?
bem. Qualquer religião vai dizer isso. Se você fizer o mal, você tem o mal. Mas se você fizer o bem, você vai ter o quê? Toda religião se prega isso. Sim ou não? Eu me lembro que eu peguei uma vez um Uber, e que o motorista desse Uber, ele era de uma religião afro. E ele disse para mim, não, porque lá o amor ao próximo, né, pastor? Porque ele me pegou aqui na igreja e estava me levando, né? Falei, é verdade. Não, porque nós somos instruídos, amor ao próximo. A fazer o bem, você tem o bem. Então, até nessa religião de origem afro, eles pregam também. Pastor, mas não é isso o evangelho? Não. O evangelho não fala isso. O evangelho diz o seguinte, que ainda que você faça o mal, você pode receber o bem. Não, pastor, aí é loucura. Então, entendeu agora? Compreendeu agora? Não, pastor, isso é absurdo. Não, como é que pode? Entendeu agora? E aí que está a grande questão, porque às vezes a gente se cala de pregar o evangelho com receio do que as pessoas vão dizer. Entendeu? Porque se você falar para alguém, ainda que você tenha feito mal, você pode receber o bem, porque essa é a mensagem do evangelho. Porque é isso que o evangelho traz. As pessoas vão dizer, não, isso é loucura. Não, isso não pode. Isso não tem como. Se a pessoa quer ter o bem, ela tem que fazer o bem. Se ela fazer o mal, ela vai receber o mal. Cada um vai pagar por aquilo que você fez. Sim, isso a religião prega, as religiões. Mas não o evangelho. Entendeu a diferença do evangelho? Compreendeu? É completamente diferente o evangelho. Por isso, amados, quando Paulo fala, ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Porque eu sei que o evangelho é um absurdo para os judeus. E para os gregos, os pensadores, os intelectuais, é loucura. Por que é loucura? Porque, queridos, você dizer que a morte de um homem lá numa cruz, né? Salva o mundo? Ah, você está de brincadeira comigo? Isso é loucura, esses crentes, ó, eu vou te falar, é tudo doido. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso, queridos, é muito importante, e aí eu vou mostrar para você um detalhe aqui, a gente entender o evangelho, porque o que é o evangelho, pastor? Quando Paulo fala do evangelho, o que se trata esse evangelho? Aí, rapidinho, obreiro Paulo, vamos lá para Coríntios, capítulo 15, verso 1. Coisa rápida, tá? Rápido. Olha que interessante. Irmãos, olha lá, irmão, ó. Olha a orientação, olha só, Gustavão, olha a orientação que o apóstolo Paulo dá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, falando com a igreja, quero lembrá-los A igreja precisa estar constantemente se lembrando do que, irmãos? Porque quanto mais a gente se lembra do evangelho, a gente se aproxima do evangelho, a gente caminha perto do evangelho. Porque nós temos uma tendência natural a se afastar do evangelho. Entendeu como é que é? Nós temos uma tendência natural a se afastar do evangelho. Ou seja, o sujeito pode estar dentro da igreja, mas ele naturalmente, o que? Se afasta do evangelho. Está dando para entender, igreja? Então é importante, olha o que Paulo está falando, eu quero lembrar vocês o quê? Do evangelho. Que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Segue, obreiro Paulo. Por meio desse evangelho, já corrobora com lá, né? Porque o ser humano é salvo por meio do quê? Do evangelho. Então, o evangelho é o que salva. Quem está entendendo? Nós vamos falar mais sobre isso. Se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês, caso contrário, vocês têm crido em vão. Vai. Pois, agora ele vai dizer para nós o que é o evangelho. O que é o evangelho, pastor? O que seria? Olha lá. Pois, o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi. Agora ele vai transmitir o evangelho. Estou lembrando vocês do que é o evangelho. Pastor, o que é o evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a igreja A, é isso? A igreja B? Não, é segundo as escrituras. Não é segundo, não, mas nós aqui da igreja tal entendemos assim. Irmão, eu não quero saber o que a igreja A, B, C entende. Quero saber o que está na Bíblia. O que está nas escrituras. E a escritura está dizendo que ele morreu segundo o quê? As escrituras. Tem base. Segue. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo
as Escrituras. Então o que é o Evangelho, igreja? Igreja, é a obra de Jesus. Entendeu agora? Quando Paulo fala de Evangelho, é importante, porque quando você lê Evangelho, principalmente ali no momento que você lê Paulo falando, Pedro falando, os apóstolos, opa, peraí, já sei. Ele está falando da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Ele está falando da obra de Jesus. Então, para Paulo, quando ele diz eu não me envergonho do Evangelho, é eu não me envergonhar disso aqui, ó, cruz. Entendeu? É eu não me envergonhar disso aqui. É eu não ter pudor para falar sobre isso aqui. Compreende? É sobre isso que Paulo está o quê, queridos? Falando para nós. Então volta lá, Hebreu Paulo. Romanos 1:16. A primeira coisa, nós não podemos nos o que, igreja? Nos envergonhar. Amém? Do quê? Do Evangelho. Amém, igreja? Do que, queridos? Do Evangelho. E aí eu lhe pergunto, o que significa a palavra Evangelho? Boas novas. Tá? Eu sei que fala, Evangelho e Cristo são a mesma coisa. Mas no sentido aqui, Evangelho são o quê? Boas novas. Boas notícias. Isso significa, né? Boas notícias. Boas novas. Amém? Novidades. Boas. Então o que Paulo fala aqui é sobre o quê, queridos? Sobre o Evangelho. Nós não nos envergonhamos dessas boas notícias. Amém? Dessas boas novas. Aí agora, olha o que ele vai dizer, presta bem atenção. Porque é o poder de Deus. O que o Evangelho é? Primeira coisa, ele está dizendo que o Evangelho é o poder. Ele não está simplesmente falando que o Evangelho contém, ou que o poder de Deus está no Evangelho. Não. Paulo está dizendo que Evangelho e poder de Deus são sinônimos. É uma coisa só. É uma coisa só. E aí aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, se o Evangelho é o poder de Deus, a igreja jamais pode se afastar do Evangelho. A igreja não pode se esquecer do Evangelho. A igreja precisa manter o Evangelho diante de si. Porque se a igreja se afasta do Evangelho, ela está se afastando também do quê? Do poder de Deus. É isso aí. Por isso que a igreja, ela perde o quê? O poder. Quem está entendendo? E aí que é interessante, meu Deus. Porque a gente fala assim, aquela igreja não tem poder. Quem já viu isso? Ih, aquela igreja está sem poder. Quem já viu isso? Não tem dons. Não tem unção, irmão. Ninguém cai. Não tem uma cura. Não tem nada. Quem já ouviu isso? Só que, na verdade, o verdadeiro poder da igreja está onde? No Evangelho. Então, tendo ou não, queridos, gente caindo, não caindo, demônio caindo, não caindo, curando ou não, vou te falar uma coisa, tanto faz. Porque, na verdade, o verdadeiro poder que a igreja tem ou ela carrega, está onde? No Evangelho. E aí se a igreja se afasta do Evangelho, esquece o Evangelho, vai deixando o Evangelho, ou se lembra de vez em quando do Evangelho, na verdade ela se tornou uma igreja sem o verdadeiro poder de Deus. Porque o poder de Deus é o Evangelho. Então a igreja, queridos, ela não pode, estou te falando, se distrair. Você acabou de ler comigo o que Paulo está pregando em 1 Coríntios capítulo 15? Você viu o que ele falou? Eu estou lembrando vocês de novo. Lembra que eu preguei isso para você? Lembro. Então, estou lembrando de novo para vocês o Evangelho. Estou fazendo menção. Por quê? O que nós vemos hoje, irmãos, é uma igreja que ela está distante do Evangelho. É uma hora, uma oportunidade aqui ou lá que ela se lembra ou comenta do Evangelho, fala do Evangelho. E aí que está o problema. Porque se ela faz isso, o que ela perde? Poder. Ela fica sem poder. Quem está entendendo? E é muito ruim quando a gente vai na igreja e não tem esse poder. Porque a gente entra fraco e sai fraco. E sai fraco. Perfeita a colocação da senhora. Entendeu o que ela falou? O Evangelho, mesmo a gente estando na igreja ou não estando na igreja, Sim. você
lendo o evangelho em casa, você está buscando poder. Isso mesmo, perfeito. Amém, igreja? Então é interessante a colocação da irmã, porque de fato é isso. E aí a gente pode dizer da experiência nossa. Por quê? Quantos de nós, de fato, já fomos uma igreja e você fala, rapaz, saí do mesmo jeito, estou sendo do mesmo jeito que eu entrei, ou às vezes até pior. Mas por quê? Não se pregou o evangelho. Não se falou de quem? De Jesus Cristo. Não mencionou o quê? A obra de Jesus. Por isso, irmãos, Paulo é claro, olha lá, porque... Paulo, por que você não se envergonha do evangelho? Ele está explicando. Paulo fala, você acha que eu vou me envergonhar do evangelho? Mas por que você não se envergonha? Paulo está falando, por quê? Primeiro, é o poder de Deus. É onde está o poder de Deus. Se nós pegarmos ali a palavra poder, queridos, é dunamis, no grego. De onde vem a palavra dinamite. Explosão. É o que ele está dizendo, é o que ele está falando, que o evangelho, o efeito que o evangelho gera é explosivo, é estrondoso. Porque vamos falar a verdade, depois que você tira o pino, acabou, irmão. Sim ou não? Eita, tirou o pino, jogou, meu irmão, se vira, batata quente, o que você faz? Todo mundo sai correndo, porque o efeito daquilo é muito grande. Não tem como você conter. Meu Deus do céu. Não tem como conter. Depois que a explosão veio, acabou, irmão. O que tiver pela frente vai experimentar o efeito daquela explosão. Então ele está dizendo, meu Deus do céu, qual é a arma da igreja? É o evangelho. Com o que a igreja faz operação? Ou deveria fazer operações? Com o quê? O evangelho. Porque onde está o verdadeiro, irmãos, agora pensa, é o poder de Deus. O homem pode até ter poder nesse mundo, mas entenda, meu Deus, a igreja carrega o poder de quem? De quem? De Deus, irmãos. Como é que temos acesso ao poder de Deus? Evangelho. Como é que podemos experimentar o poder de Deus? Evangelho. Então a igreja, ela detém o poder de Deus. E como que ela detém? No Evangelho. Por isso, a gente não pode se distanciar, irmãos. Por isso que eu falei para o obreiro Paulo, Paulo, a gente tem que colocar aquela cruz ali, não é para idolatrar, não é para nada disso, é só para ser uma lembrança. Que sempre que eu entrar aqui, olhar para aquela cruz, eu se lembrar do quê? Do Evangelho. Quem está entendendo? Daquilo que Jesus fez, da morte, da crucificação, da ressurreição, ou seja, daquilo que a obra dele, o Evangelho, gera e gerou na minha vida. Quem entendeu aqui? Amém? Aí ele diz, porque é o poder de Deus. O Evangelho é o quê? É. Não contém. Ele é o poder de Deus. Com qual propósito? Primeiro, para salvar. Para o quê, queridos? Aí é que é interessante. Porque você tem noção que Deus empenhou todo o poder dele no Evangelho? Com qual propósito? Para salvar. Então olha para mim aqui. O que ele está mostrando para nós, olha só, Humberto, o que ele está dizendo para nós é que a salvação só é feita, realizada, porque há um poder empenhado. Há um poder. Você entende o que é poder? Poder. Força, poder. Então ele está dizendo que nós só somos salvos. Presta atenção nisso. Você só é salvo, você só foi salvo porque há o quê? Porque um poder operou na sua vida para salvar você. Está entendendo ou não? Queridos, isso é para a gente entender que as pessoas são salvas pelo quê, irmãos? Pelo poder de Deus que se manifesta naquela vida. Então, como é o caso aqui do nosso irmão Alceni, eu gosto de usar ele como exemplo para você entender isso. Um homem que 34 anos, preso na cocaína, na bebida, nos vícios, 34 anos. E hoje ele é limpo, liberto. Por quê? Por causa do Evangelho. Por causa do poder de Deus. Porque, vamos falar a verdade, irmão, só Deus. Para arrancar um homem desse lugar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Para tirar o homem dessa vida, somente o poder de Deus para operar isso.
Né? Mas não entrava para ficar a noite toda. Né? Usando, né, Brupa? Entendeu? Irmãos, só o poder de Deus para operar isso. Entende? Só o poder de Deus, porque é isso que ele está falando, que Deus utilizou do poder dele para o quê? Para nos salvar. Aí você entende um pouco o tamanho do estrago que o pecado fez na humanidade, daquilo que nós éramos. E aí você vê que para Deus alterar isso, mudar isso, ele teve que usar o quê? O poder dele. Percebeu agora ou não? O poder dele. Então, meu amado, você só é salvo porque Deus empenhou o quê? O poder dele. Então eu digo para você o seguinte, eu sei que depois ele vai falar sobre o judeu, o grego, ok? Mas assim, por isso que é muito importante que a gente, quando olhe para alguém, ou para alguém, a gente nunca declare, crente não pode declarar isso, um caso perdido. Um caso sem solução. Amém? Que eu posso falar, Sim. tem que falar o seguinte, escândalo de amor. Por exemplo, eu sou um assassino, Sim. matei 20 pessoas. Sim. Eu posso ser salvo. Pode Se ser eu salvo. querer, eu posso ser Pode ser salvo. Porque o poder de Deus entra em ação. Mas como? O poder de Deus opera naquela vida. Então você pode imaginar, o pior pecador do mundo que já cometeu coisas terríveis, irmãos. Mas o poder que há no Evangelho, que é o Evangelho, do Evangelho, que é o poder de Deus, pode entrar e mudar aquela vida. Por isso ele se torna um escândalo, porque as pessoas não acreditam Que é possível isso. Isso, por isso se torna um escândalo, né? Perfeito, porque o mundo não acredita que é possível um assassino se redimir, ser salvo. Mas por que ele é salvo? Porque o poder de Deus é que entra em ação. Quem entendeu, igreja? Então nós só somos salvos porque o poder de Deus operou aonde? Em nós. Tá dando para entender, igreja? Por conta disso, porque esse poder operou em nós. Por isso nós somos salvos. É por conta de um poder. E aí que é interessante, porque ele também chega e fala o seguinte, olha agora. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então olha para mim aqui. O que Paulo também está dizendo? Que o único meio de nós sermos salvos é através do quê? Do Evangelho. Já vou falar do crer ali, porque o crer vai entrar nisso. Mas é através do quê? Do Evangelho. Portanto, irmão, isso aqui não tem jeito, igreja. Não existe salvação, presta atenção, fora do Evangelho. A salvação está onde? No Evangelho. Então ninguém é salvo, eu vou ter que falar isso, eu sou pastor. O desejo de um pastor é ter igreja cheia, as pessoas frequentando, mas eu como pastor tenho que falar essas coisas. O quê? Uma pessoa não é salva porque está na igreja. Entendeu agora? Ou seja, estar na igreja não faz de você um salvo. Você não é salvo porque você virou um obreiro, porque você se passou nas águas, se batiza, porque você toma Santa Ceia, porque você dizima. Não. Nós somos salvos por causa do quê? Do Evangelho. Então, é importante entender que não existe salvação fora do Evangelho, irmãos. Ninguém é salvo porque faz boas obras, boas ações. Entende como é que é? Porque de repente faz caridades. Ninguém é salvo porque parou de pecar. Não. Nós somos salvos por causa do Evangelho, por causa desse poder que há no Evangelho. É por isso que nós somos salvos. Portanto, não há salvação fora do Evangelho. Vou repetir. Não há salvação fora do quê, queridos? Do Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque ele está dizendo, é a salvação de todo aquele que crê. Por quê? Tem pessoa que fala assim, mas eu creio em Deus. Entendeu? Não, eu creio em Jesus. Aliás, alguns vão dizer, Jesus é um cara legal. Ele é simpático, né? Ele andou com os pobres. Coitado, mataram ele era um mártir. Jesus, ele tem um conjunto de conduta e ética moral muito elevada.
Então eu digo para você que, na realidade, ninguém é salvo. E aqui a gente consegue, querido, pegar o critério. Pastor, o que faz uma pessoa ser salva? Porque ela creu no Evangelho. Porque o que acontece, irmãos? Presta bem atenção. Crê em Deus, ok, tem gente que vai crer em Deus. Na pessoa de Jesus, tem gente que até se simpatiza com ele. Um ateu se simpatiza com Jesus, um ateu é. Mas isso faz dele salvo? Não. O que faz alguém salvo? Quando ela crê no Evangelho. E o que é o Evangelho? Que um homem morreu numa cruz. Ao morrer nessa cruz, os pecados foram... Não. Aí é demais para mim. Quem entendeu agora o que eu estou dizendo? Não, peraí. Olha, Conceição, eu gosto muito da senhora, gente boa, mas assim, um homem morrendo na cruz, e isso aí é a minha salvação. Não, e você ainda fala que esse homem ressuscitou depois de 3 dias. Não, para mim é demais. Só é salvo quem crê no quê? No Evangelho, irmão. Quem crê na morte e na ressurreição de Jesus, irmãos. Porque se não crê na morte e na ressurreição de Jesus, não é salvo. E aí que está a grande questão. Vocês entenderam a grande questão? Porque o mundo em si, ok, Deus, muitas pessoas falam, eu creio em Deus, aí eu peço muitas coisas para Deus, não é assim? Eu peço proteção para Deus, né? Eu oro do meu jeito, mas eu oro. Jesus, ok, Jesus foi um homem assim, realmente maravilhoso. Mas quando você fala do Evangelho, aí as pessoas embarcam. É como o caso de Estevão. Por quê? Como é o caso de Estevão. Por quê? Não sei se você já leu a história do diácono Estevão, que foi o primeiro mártir, lá em Atos. E a história nos conta que, assim, ele se levanta e ele começa a pregar. Só que, olha que coisa interessante. Enquanto ele está no Antigo Testamento, está todo mundo assim, amém, irmão, glória a Deus, que palavra. Aí ele está falando de Abraão, falando de Moisés, está falando de todo mundo. Aí o pessoal, amém. Mas aí quando ele toca no Evangelho, a Bíblia fala que o povo se ira. Olha que coisa. Ou seja, aqueles que aceitavam, por isso que eu falo, quando você realmente prega o Evangelho, até aqueles que creem em Deus, não, como assim? Não. Você quer dizer que eu cometo os atos, cometo as falhas, e o outro paga? Não. E um outro sofre no meu lugar? Não, isso não. Ou seja, até quem está aqui dentro, irmãos, não aceita isso. É um absurdo isso. Ainda mais Jesus, um homem bom, né? Não é? Santo, sem pecado. E aí você quer dizer, então, que esse homem está sendo punido por causa de mim, dos meus erros? Não. Entendeu agora? O mundo não aceita. Religiosos não aceitam. Por isso, como é que a gente sabe que uma pessoa é salva? Se creu no Evangelho. Se creu ali, ó. O motivo pelo qual ele morreu naquela cruz. E o que esta obra gera para nós? É aqui que a gente começa a separar as coisas. Quem está entendendo, igreja? Por isso... No canal HIT. Você assiste o HIT? Qual foi o primeiro mártir? Estevão, perfeito. Mas por quê? Porque ele estava pregando o quê? Quando ele começa a pregar o Evangelho, a Bíblia fala que o pessoal não aceita aquilo. Entendeu qual que é a grande questão? Então a salvação, irmãos, está no Evangelho. Ninguém pode ser salvo fora do Evangelho. Ok? Por isso que ele fala, é a salvação de todo aquele que crê. Mas crê no quê? Tem que crer no Evangelho. Naquilo que eu fui com vocês lá. Morreu, ressuscitou, amém? Tem que crer nisso. E é aí que está a grande questão. Por isso que eu digo para você uma coisa. Realmente, é só o Espírito Santo, irmão. Não tem como. A gente, naturalmente, para crer no Evangelho, é impossível. Se não for uma obra do Espírito Santo. Por isso que no próximo versículo, a gente vai ler, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Mas aí ele conclui, primeiro do que, irmãos? Do judeu, e depois de quem? E aí o que ele está dizendo aí? Aí é fácil, né? Ou seja, qualquer pessoa então pode ser o quê? Salva, judeu, grego, entendeu? Não importa quem seja, basta crer. Se creu, pode ser salvo. Creu, é salvo. Amém? Quando ele fala, Pode falar. primeiro do
judeu e depois o grego, porque, como fala que Jesus veio para... Sim, perfeito. Porque o que acontece? Então, vou falar sobre isso. Primeiro ponto. Por que primeiro judeu e depois grego? Porque realmente, primeiro, para quem que é a mensagem? Para quem foi a mensagem primeiro? Foi para os judeus. Então Jesus vem para os judeus e a igreja depois começa pregando primeiro para quem? Para os judeus. E normalmente, você pode observar, quando você lê Atos, a gente observa que o apóstolo Paulo, um exemplo é Paulo, tá? Quando ele chegava numa cidade, e uma coisa interessante, Paulo buscava cidades grandes. Ele não buscava cidadezinhas. Pode observar isso. Ele partia para cidades grandes, tá? Por quê? Onde está o acontecimento, o polo, tudo, é ali. E das cidades grandes vão para cidades menores. Então Paulo ele era muito estrategista, irmãos, muito estrategista. Mas normalmente ele chegava numa sinagoga. Primeiro ele pregava para os judeus ali. Se os judeus não aceitavam, aí é onde ele partia para praças, para casas. E aí ele pregava para os gregos. Quem entendeu aqui? Então é nesse sentido de que primeiro ele buscava sempre os judeus, sinagogas, e aí se não aceitasse, ele partia para quem? Para os gregos. Deu para entender? Agora, é óbvio que o sentido ali eu gosto da outra versão, a CF, porque ele fala assim, e também do grego. Dizendo o seguinte, que o evangelho é para ser pregado o que, irmãos? Que Jesus falou, a toda criatura. Amém? E aí, quem crê, não importa se é judeu, se é grego, não importa. Esse será o quê? Esse é o quê? Esse é salvo. Amém, queridos? Aí Paulo então continua, olha só. Por que Paulo não se vergonha do evangelho? Aí ele vai dizer mais ainda. Olha agora, porque no evangelho é o quê? Segura. Primeira palavra, revelado. O evangelho é uma revelação. Por isso que, por mais que você pregue para alguém, naturalmente falando, a mente cartesiana, porque nós somos ensinados assim, 2 mais 2 é 4, é lógica, entende? Por mais que você diz, muitos não aceitam. E aí a gente não entende. Né? Ontem mesmo um irmão me mandou uma mensagem e falou, mas pastor, eles não aceitam, a gente prega, eles rejeitam. Eu falei, sim, é normal isso. É assim mesmo. Porque é do ser humano, é mente humana. E o evangelho, embora simples, mas a gente não pode esquecer que ele é algo divino, eterno, que se Deus não revelar, você não entende. Ou seja, naturalmente falando, ninguém entende o evangelho. Ninguém compreende as coisas do evangelho. Por isso, queridos, que a gente fica, mas você não entende. Não é que ele não entende. É que assim, para ele, o que a palavra revelação? É descobrir. Descortinar. Entende? É como se fosse, mais ou menos assim, se dá um presente para a criança embrulhado num presente. Ela não sabe o que está ali dentro. Quando ela desembrulha o presente, ela está o quê? Revelando o que de fato está dentro, por trás daquele papel que estava cobrindo aquele presente. Então, se Deus não tirar o papel de presente, você não sabe o que é o evangelho. Por isso, é uma ação sobrenatural, não é humana. É uma revelação. Evangelho é uma o que, igreja? Por que você entende o evangelho? Porque o Senhor te revelou o evangelho. Ele descobriu isso. Ele descortinou. Ele desembrulhou o presente e ele mostrou para você o que é. Então, naturalmente falando, não tem como. E aí a igreja tem que entender. A igreja, ela vive de revelação. Não é revelação de eis que te digo. Porque é interessante a gente falar isso, porque ele está falando que o evangelho é uma revelação. Mas não é uma revelação do eis que te digo, servo meu. Quem está entendendo? Amém? Quem já viu aquela, olha, eu tenho um presente hoje, quem quer receber um presente hoje? Aí quando você vai ver o presente é os revelamentos, as revelações, né? As fofocaiadas, essa que é a verdade, né, irmão? É uma fofocaiada que, meu Deus do céu. É interessante que assim, o evangelho é uma revelação. Mas aí que é interessante, não é a revelação, né, pastor Nisso, do eis que te digo. O que o evangelho de fato revela? Qual é a revelação que Deus tem para mim, para você? Quem quer receber a revelação de Deus para você hoje? Hoje você vai receber uma revelação aqui hoje. Oh, glória! Aleluia! Fala, Jeová! Quem quer receber revelação aqui hoje? Quem a gente gosta de receber revelação, né, irmão? Oh, como a gente gosta de receber revelação! Então, Paulo está dizendo, sim, o evangelho é uma revelação.
Mas do quê? Da justiça de Deus. Qual é a revelação do Evangelho? Da justiça de Deus. Então o Evangelho vem revelar o quê? A justiça de Deus. E aí, meus amados, presta atenção. Agora você tem que prestar atenção. É que está o fator. Por quê? Se você não esteve conosco aqui em outubro do ano passado, onde nós estudamos a justiça de Deus, lembra? Quando nós tratamos aqui sobre o mês, né, da comemoração da Reforma Protestante, quando você olha a justiça de Deus, você fala, então agora estamos perdidos. Estava até bom, pastor. Né? Estava uma maravilha, pastor. Não, eu falo, estava assim, não, tudo bem, olha, estava gostoso, o poder de Deus para salvação, para quem crê, oh, glória, não vou me envergonhar mesmo, não. Mas aí agora, justiça, eita Deus, esse negócio pega. Eu me lembro que até uma pessoa um dia me procurou aqui, quando a gente estava falando da justiça de Deus, lembra? Aí essa irmã veio comentar comigo, e ela falou, pastor, eu não entendi o que era a justiça de Deus. E aí eu estava ali orando, antes de ouvir sobre a justiça de Deus. Aí, ela falou que estava orando e falou assim, Deus, vem com a tua justiça. Na hora que ela falou isso, a mente dela falou assim, não aceita não pede a justiça de Deus não. Aí na mesma hora ela falou, não Senhor, não vem com a justiça de Deus. Porque as pessoas, muitos deles, não sabem o que é a justiça de Deus. Só que ele está dizendo que para entender a justiça de Deus, é uma revelação. Só Deus para te fazer entender a justiça de Deus. Entendeu ou não? Só Ele para te fazer entender essa justiça. Agora, o que eu posso começar a trazer para vocês aqui é o seguinte. Justiça de Deus é algo bom ou ruim? É bom. Por que é bom? Porque a gente leu no versículo 16, pode voltar ao obreiro Paulo, que assim, o Evangelho salva. Não é? Algo bom, sim ou não? Através do Evangelho que nós somos salvos, através do Evangelho que é o poder de Deus. Só que o que é interessante, verso 17, obreiro Paulo, ele agora liga justiça com o Evangelho. Então a justiça de Deus ela não pode ser algo ruim. Porque ele está falando que é mediante o Evangelho que somos salvos. Então a justiça de Deus não pode ser algo ruim. Porque, aliás, Paulo está dizendo o seguinte, que é por causa da justiça de Deus que somos salvos. Porque se não fosse a justiça de Deus, ninguém seria salvo. Então a justiça não pode ser algo ruim. Quem está entendendo? Essa palavra justiça de Jesus Cristo. Calma que vamos chegar lá. Então assim, não pode ser algo ruim. Quem está entendendo, igreja? Não pode. Porque você vê que no mesmo versículo ele fala Evangelho e justiça. Então aqueles irmãos que têm medo, né? Irmão, cuidado. Deus é amor, mas é fogo consumidor, ele é justiça. Quem já ouviu isso? Olha, o amor de Deus, ó, vai até aqui, hein? Até aqui, tem, ó. Mas Deus vai dando corda, irmão. Mas na hora também que ele vier, você vai ver. Então as pessoas, elas pensam muito sobre essa questão. Mas o que é interessante? Não tem jeito, Paulo está falando. Para entender a justiça, é uma revelação. É espiritual. Não tem jeito. Quem está entendendo aqui? É óbvio que Paulo está dando a síntese do que ele vai pregar na carta. Porque a ideia desses dois versículos é isso. Ou seja, qual é o evangelho que eu prego? Paulo diria, é o evangelho da justiça de Deus. Paulo, que evangelho que você prega? O da justiça de Deus. Agora, o que é interessante? Paulo também chama esse evangelho da graça. Graça e justiça são sinônimos. A justiça nada mais é do que a base dessa graça. A graça é proveniente da justiça. Porém, a justiça também sustenta essa graça. Eita! Então, Paulo vai mostrar para nós aqui que, na verdade, qual é a mensagem dele? Ele vai dizer, é a justiça. O evangelho que eu prego é o evangelho que exalta a justiça, que é proveniente de Deus. Pastor, não estou entendendo. Então, eu só vou simplificar, mas assim, porque a gente vai ver isso mais para frente na carta, capítulo 4, 5. Paulo vai falar muito sobre essa questão aí, tá bom? Aliás, no 3, a partir do 21, é onde então ele enfatiza como essa justiça funciona, tá? Mas só para você entender, o que significa essa justiça? É o seguinte, todo criminoso, toda pessoa que comete um crime, ela tem que pagar. Ela tem que ser punida. Isso aqui eu sei que todo mundo aceita, ok?
Só que no caso da justiça de Deus, como é que Deus fez para nos salvar? Por conta da justiça. Então como é que ele fez isso? Olha que interessante. Quem merecia aqui, irmãos, o inferno? Quem merecia a morte? Nós. Amém? Mas o que acontece? E aí que entra a justiça de Deus. A punição que nós merecíamos receber, quem é que recebeu no nosso lugar? Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu. Ele recebeu, ele pagou os nossos pecados. Entendeu a justiça de Deus? Ou seja, a justiça de Deus, ela foi aplicada. Ou seja, Deus não se tornou injusto. Ele não fez vista grossa para nos salvar. Não, Deus não fez isso. Deus, de fato, andou de acordo com o teu caráter. Ele é justo. Então ele tem que agir de forma justa. E como é que ele agiu? Através do Filho. O Filho vem, recebe o nosso pecado, morre pagando pelos nossos pecados, morrendo o nosso pecado, pagando a nossa dívida. E por conta disso, a justiça, então, foi saciada, foi feita, foi aplicada. Quem entendeu? E aí, se Jesus foi punido pelos meus pecados, e eu não preciso mais pagar os meus pecados, significa então que eu estou o quê? Absolvido. Justificado. Livre da condenação. Por isso que Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quem entendeu agora? Essa é a justiça. Mas isso é uma revelação, irmãos. Porque você pode pregar para os outros e falar, não pode, não, que é isso? Porque, eu vou te falar uma coisa, o ser humano, irmão, por mais que ele possa cometer crimes terríveis, mas ele tem aquele senso que, assim, pagou, tem que ser punido. A pessoa que paga tem que ser punida. Vocês veem muito isso aqui. Entende? Tem que pagar. Fez, tem que pagar. Agora, outro tem que pagar, isso é injusto. Mas é assim que Deus aplica a justiça dele. Entendeu como é que é? Compreendeu agora? Aí você vê o quanto esse Deus é maravilhoso. Sim ou não? Como ele é bondoso. Sim ou não? Como ele é gracioso. Sim ou não, igreja? Como esse Deus é maravilhoso. Como o evangelho é maravilhoso. Quem está entendendo, amados? Aí ele diz, para fechar agora, porque já deu e já estamos no tempo. Aí ele diz, porque no evangelho, revelação da justiça, que eu acabei de explicar para vocês aqui. Amém? Acabei de explicar. Por isso que no evangelho, só um detalhe, ainda que o sujeito faça o mal, ele pode receber o quê? O bem. É o perdão. Né? Que é o perdão. Ele pode receber o bem. Por quê? Por que ele pode receber o bem? Por conta daquilo que Jesus fez. Porque na cruz Jesus recebeu todo o mal que eu e você deveríamos receber, merecíamos receber. Mas quem recebeu todo o mal? Ele recebeu todo o mal. E eu agora recebo todo o quê? Ai, meu Deus do céu, igreja. Isso é loucura! É a loucura do evangelho. Quem está entendendo, irmãos? Não é maravilhoso o evangelho? Por isso que eu falo, só Deus para pensar numa coisa dessa. Porque Paulo está mostrando para nós aqui o método de Deus, como é que Deus salva o ser humano. Esse é o método de Deus, é assim que Deus nos salva. Fala a verdade, só ele para pensar num negócio desse, irmão. Sim ou não? Mas vamos lá. Aí ele começa aqui, aqui que é interessante. Porque depois que ele apresenta isso, olha o que ele vai dizer mais. Que essa justiça é uma justiça do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Pastor, como assim do princípio ao fim? Olha para mim. Ele está dizendo o seguinte, que a mesma justiça que te salva, que tirou você do mundo, é a mesma que vai sustentar você até o último dia da sua vida. Pode aplaudir aí. A mesma justiça, porque a base da salvação está na justiça de Cristo. Quem entendeu? É isso mesmo, justiça de Cristo, justiça Cristo. Está nele. Então ele está dizendo o seguinte, a mesma justiça que te salvou, que tirou você do mundo, amém? A mesma justiça é a mesma que vai te sustentar até o fim. Por isso que, irmãos, aí que tem a questão. Quem sabe, não, Bruno Paulo? Acho que a próxima carta vai ser Gálatas. Porque na carta aos Gálatas é isso que Paulo fala. Ó, insensato Gálatas, quem vos fascinou?
Para quê? Para que vocês começassem bem, mas agora estou terminando mal. Quer dizer, o início, irmão, é isso aí. Crê em Jesus, que Ele te salva, quem está entendendo? Isso, que Ele perdoa seus pecados. Aí o sujeito entra para dentro. Agora, irmão, o negócio é mais embaixo. Agora, irmão, tem que pagar o preço. Quem já ouviu isso? Não, irmão, agora tem que santificar, irmão. Tem que jejuar, tem que orar, boca no pó. Quem? Você acha que é assim, irmão? Quem já ouviu isso? Então, quer dizer, muitos acham que é o seguinte, que essa justiça só serve para te dar o acesso. Entrou? Ah, meu filho, agora... Entendeu, né? Agora você tem que sustentar isso aí, irmão. Segura firme, irmão. Fica firme. Quem está entendendo, igreja? Está compreendendo, irmãos? Entendeu o que eu estou dizendo? Sim ou não? Isso, deixa o obreiro ajustar lá. Então, olha só que interessante, olha para mim aqui. Quando ele diz que a justiça é justiça do princípio ao fim, é desde quando você começa até o fim. Esse fim pode ser a volta de Jesus, ou você fechar os olhinhos para se encontrar com Ele. Quem está entendendo? Mas quem vai sustentar a sua salvação? A justiça de Cristo. Amém? A obra de Jesus. É bom isso ou não? Ou você quer tentar sustentar a sua salvação? Alguém quer tentar aqui? Só que você tem que ter o mesmo padrão de Jesus de vida. Não pode pecar em nada, irmão. Alguém quer tentar? Não é melhor contar com a justiça de Cristo? Então, irmão, é melhor, né, querido? Então tá bom. Por isso ele fala, o justo viverá, sabe do quê? Do que ele crê. Então o que sustenta você? Como é que você vive essa justiça do início ao fim? É através do que você faz? Não, daquilo que você crê que Cristo fez. Não é o que você faz, mas é o que Cristo fez. Quem entendeu? Amém? É o que Cristo fez. Quem está entendendo? Hoje de manhã, conversando com um casal, é maravilhoso quando eu ouço isso. Ela estava falando para mim, pastor, eu estou conversando com a minha filha. Mas ela, né, dentro da igreja, mas ela não entende. E eu falando para ela, falei, minha filha, Jesus já fez tudo. O Senhor já fez tudo por nós. É só a gente descansar nessa obra. E ela dizia, não, mãe, mas a gente tem que fazer isso. Falou, não, minha filha, já está tudo feito. Já está tudo realizado. Porque isso é o Evangelho. Quem entendeu, igreja? Amém. Não é o que você faz, mas é aquilo que Cristo fez. E o justo vive do quê? Do que ele crê. Amém? Então o que manda é o que você o quê? Crê, irmão. Compreende? É o que você crê. É muito importante que a gente entenda isso. Eu já falei muito sobre vocês isso, né? Novo Testamento, Nova Aliança, qual é a base, irmão? É o crer. Da minha parte, pastor, qual que é a nossa parte, pastor? A sua parte é só crer. Descansar, confiar. Irmão, a parte mais fácil. Se é que tem uma parte, porque muitas pessoas falam isso, né? Não, irmão, você faz a sua parte. Então aqui, olha que interessante. Quando ele diz, do início ao fim, está dizendo o seguinte, não tem mais o que você fazer. Sabe por quê? Se a gente estudar mesmo aqui, a Nova Aliança, o Evangelho, a parte que nos cabia fazer, quem fez? Ah, então tá bom, irmão, acabou. Basta a gente o quê? Qual é a nossa parte? Se é que tem. É só o quê? Crer. É só crer. O justo viverá do que ele crê. O que vai sustentar o justo? Como ele crê. A fé. Quem entendeu aqui? Alguém que vai se vergonhar do Evangelho agora? Alguém que vai ter vergonha do Evangelho? Jamais. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Amém? Vamos aplaudir a Ele, igreja? Aleluia! Ei, Deus poderoso!